ou encontro de número 53. Hoje vamos tratar de finanças comportamentais com o Martin Iglesias e o Gabriel Padovese, autores do livro recém-lançado Finanças Comportamentais e Arquitetura de Escolhas. Então, só introduzindo os nossos convidados, segundo a definição e as bios deles mesmos enviados, o Martin Iglesias é responsável pela recomendação de investimentos no Itaú Unibanco e vice-presidente do Grupo Consultivo de Certificação e Educação para Investidores da Ambima. Ele é pós-graduado em Finanças e Banking na EASP da FGV, mestre em Economia pela FGV, onde ele leciona há mais de 15 anos. Além de Finanças Comportamentais e Arquitetura de Escolhas, é autor de Investimentos, Textos para Nunca Mais Esquecer, e membro dos podcasts Investidor em Foco e Itaú Inversiones Colômbia. O Gabriel Padovese é Group Product Manager de Inteligência Artificial aplicada à assessoria de investimentos e tem ampla experiência em toda a cadeia de assessoria de investimentos B2C e B2B. Ele é colunista do Ion e que tem colaborações junto a Exame, Inteligência Financeira e CFP Magazine. Ele tem especialização em Economia e Investimentos pela USP e 14 anos de atuação no mercado financeiro. Então, sem mais, mas na verdade com um a mais, que é já para fazer o plug para quem não puder ficar até o final por algum motivo, que teremos um outro encontro presencial no dia 15 de agosto com o Dilip Soma na SPM. Vocês já devem ter recebido e-mail, já devem ter visto nas nossas redes sociais, na nossa página do LinkedIn. Então, inscrevam-se, porque realmente as vagas são limitadas, mas será muito legal termos todos lá. Então, agora sim, sem mais, Gabriel, Martin, o palco é de vocês. Um grande abraço. Boa. Não, primeiro eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui conversando. Certamente essas conversas aqui enriquecem, né? Se estamos todos aqui é porque temos alguns interesses em comuns, né? Eu acho que o bonito mesmo das ideias é esse, né? Outro dia, faz alguns anos, aliás, eu ouvi uma expressão que para mim é muito marcante, provavelmente muitos de vocês conhecem, né? Que é a história que se eu tenho um pão e você tem um pão e a gente troca um pão, cada um sai com um pão, né? Se você tem uma ideia e eu tenho uma ideia, a gente troca uma ideia, cada um de nós sai com duas ideias, né? Então as ideias se multiplicam, né? E aí eu queria começar a falar um pouquinho aí dos motivadores do livro, tá? Depois eu passo um pouco a palavra para o Gabriel, né? E depois vamos puxando aí com perguntas, dúvidas, eventualidades aí. O livro ele tem uma origem dentro de um curso de pós-graduação que eu dou na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. São os cursos Masters, é um curso sobre finanças comportamentais e arquitetura de escolhas, que eu dou mais ou menos há uns 10 anos. Mas faz mais ou menos uns 5 anos surgiu a ideia, de fato, de fazer um livro sobre o conteúdo, né, do curso, né? E, de fato, a gente trabalhou, fiz uma boa parte dele na parte de finanças comportamentais e na hora de falar um pouco sobre a arquitetura da escolha, né, arquitetura de escolhas, eu falei, puxa vida, o Gabriel tem mais condições de escrever sobre isso, vai escrever de uma forma mais interessante. E eu chamei o Gabriel para escrever essa parte, né? A ideia era ter publicado isso faz algum tempo, mas por diversas razões aí, até organizacionais, né, a gente acabou optando por não lançá-lo naquele momento e ficou, né, até um determinado momento em que a gente se separou um pouco mais dentro do próprio Itaú, e a gente achou que era o momento de lançar o livro. Originalmente, o livro tinha uma divisão muito clara entre finanças comportamentais e arquitetura de escolhas, como é o curso. O curso são quase que duas metades, né? Mas na hora nos últimos momentos de lançá-la, o Gabriel falou, cara, no fim das contas tem coisa que se repete, tem coisa que não está combinando bem. Faz o seguinte, está dividido em dois, eu vou juntar esses dois numa coisa mais coesa, e ficou muito bom, no meu entender, né? O livro guarda essas características de um livro pedagógico. Isso tá no tom do livro, você sente isso. Tanto é que no finalzinho, por exemplo, tem uma parte de perguntas, né, e atividades de aprendizado. Ele é um livro de estudo. A pegada dele é um livro de estudo, não é um livro científico, não é um livro que traz inovações em relação ao assunto, não é essa a proposta.
é um livro que procura colocar pessoas, alunos de um curso de pós-graduação, geralmente é o primeiro curso de pós-graduação das pessoas, alunos na casa de 26, 27 anos, que gostam do assunto, até porque a disciplina é optativa, né? E que dá uma visão geral sobre isso, né? Então, para quem quer se aprofundar, entender muito, para quem é pesquisador, talvez não seja esse o livro, tá? Mas, mesmo assim, traz muitas coisas que, no meu entender, são bastante interessantes e tem uma pegada, se você for olhar, mistura pontos teóricos com pontos bastante aplicados, né? Ou dentro daquilo que é possível até hoje, eu acho que tem muita coisa a aplicar dentro de finanças comportamentais, mas tem uma pegada de investimentos, tá? Tem uma pegada de finanças comportamentais voltadas para o mundo de investimentos, né? Então, o livro debate um pouco o que são os conceitos das finanças comportamentais, economia comportamental, psicologia econômica, coloca os principais nomes dentro do mundo e do Brasil. Flávia é citada no livro como uma das pessoas mais relevantes dentro do Martim, Brasil. deixa eu te Ah, interromper porque a professora Vera entrou também e ela também é citada aqui, então só citada, tá. aproveitando. Perfeito. Não Não, poderia claro, não claro, ser, estamos né, falando da Flávia professora? aqui. Professora Vera, é isso aí. Ela já sabia, eu já tinha falado com ela que ela tinha sido citada no livro, nos agradeceu muito, mas não devia agradecer, porque de fato acho que a gente entende a relevância tanto da professora Vera como da Flávia neste assunto. Ele começa, e aí ele vai debatendo algumas coisas, debate os estudos de Robert Shiller sobre que evidenciam ineficiências, falhas na hipótese do mercado eficiente, debate um pouco sistema um, sistema 2, gasta um capítulo inteiro falando da teoria da perspectiva, né, da prospect theory, e entra em algumas coisas um pouquinho já, obviamente, dos vieses, né, e entra um pouco nessa linha, detalha bastante coisa nisso, e entra a falar em algumas coisas um pouco mais práticas, como, por exemplo, né, a questão que é bastante importante para um assessor, um planejador financeiro, que são as conclusões de Michael Pompian, que são menos científicas, mas que são bastante aplicadas, né? São muito pragmáticos os conselhos do Pompian em relação ao advisor. Acho que ele não é claramente um pesquisador, não é sequer um professor, ele é um advisor, mas que traz conselhos práticos, e ele trouxe os conselhos práticos desde muito cedo, né? Então eu e Gabriel tivemos a oportunidade de almoçar com ele, estar junto com ele, né? Passar uma tarde e conversar bastante sobre tudo aquilo que ele fala. O livro também traz alguns pontos que a gente mesmo criou dentro do Itaú, né? Vários conceitos que a gente foi criando ao longo do tempo, como a regra do 1369, não sei quem conhece, que a ideia é ser um nudge, alguma coisa que permita, né, o investidor começar a investir, que ele sinta a dor de que está atrasado na sua preparação para a aposentadoria, né? A regra de Paris, que também é uma espécie de checklist para o investidor. E tem toda uma parte aí de arquitetura de escolhas muito importante também, falando sobre inovações, ferramentas, processos criativos, né? Como você desenvolve, cria nudges ou cria soluções voltadas para o investidor, né? Então, na verdade, o livro então acaba sendo de fato um livro-texto para um curso, mas que ele tem bastantes coisas bem interessantes. Gabriel, se quiser comentar um pouquinho aí, acho que eu dei um pano de fundo aqui, mais ou menos geral, sobre do que trata o livro. Perfeito, muito bom, achei muito completo. O que eu acho que faz sentido trazer um pouco mais é justamente assim, para mim, as finanças comportamentais elas sempre tiveram uma pegada de como que a gente consegue usá-las de fato para impactar o cliente, né? Para mim e para o Martim, para impactar as pessoas, né? A gente olha muito pela ótica do cliente no Itaú, mas acho que de qualquer forma um pouco do que a gente quis trazer no livro e por isso que o Martin me trouxe aqui para falar um pouco de arquitetura de escolhas, é justamente, ok, eu entendo vieses, eu entendo heurísticas, eu entendo um pouco de como é que funciona o comportamento, mas e aí, né, o SWOT, né, o que que eu vou fazer a partir do momento em que eu tenho essas informações? E eu acho que a arquitetura de escolhas ali que o Taylor traz é uma coisa que ajuda muito, né, nessa estrutura de um framework que dá para trabalhar.
mas até por estar no mercado corporativo, a gente acaba lidando com outros tipos de framework de trabalho que também fazem sentido incorporar. Então, não sei quem eventualmente trabalha em uma área de projetos ou em alguma área similar, mas, por exemplo, dá para falar muito da visão de design thinking, né? De você tentar construir uma solução a partir da necessidade que aquela pessoa está te trazendo. Dá para falar muito sobre, por exemplo, nossa, me fugiu agora. O behavioral. Nossa, me fugiu completamente agora o nome que eu queria falar. Do que você está falando? É, O Frog Behavioral Model? exatamente, o Fog Behavioral Model, isso mesmo. Que também traz uma questão de como que a gente trabalha isso numa experiência digital, né? E eu acho que, assim, uma coisa que para a gente era muito importante era como que a gente consegue trabalhar em escala, né? Quando a gente fala de um banco como Itaú, um experimento para 50 pessoas acho que tem o seu valor, mas ele não necessariamente é aquilo que a gente vai conseguir levar para frente até como business, né? Então, acho que esses aprendizados de como usar a tecnologia para ir tentando implementar alguns nudges ao longo do caminho e entendendo a arquitetura de escolhas além do próprio nudge, né? Entendendo que a arquitetura, né, não existe design neutro. Então, a partir do momento que a gente entende que não é só o nudge em si, mas a forma como a gente vai construir a experiência, como a gente vai levar a informação, que a gente consegue trabalhar, acho que uma questão que a gente queria abordar no livro também, nessa parte de arquitetura de escolhas. Então, acho que a gente consegue e de uma forma bem assim, saindo do que é os conceituais mais básicos para a pessoa pousar, né? Então, com certeza, uma pessoa leiga vai sair de lá sabendo falar um pouco sobre os vieses, sobre as heurísticas, a aplicação do atendimento no cliente, né, que o Martin comentou um pouco, mas também, eventualmente, se for uma pessoa que tem como profissão algo que possa impactar de fato a visão de comportamento, acho que também tem alguns frameworks que podem ser utilizados ali. Então, Super, super eu legal sou bastante orgulhoso do conteúdo que a gente fez. não. Esse ponto é super importante porque, de alguma forma, o livro que é sobre arquitetura de escolhas expande, né? Ele não tem uma barreira de ser só sobre isso exatamente, né? Então, ele se expande um pouco. Começa a falar de design thinking, você diria, puxa vida, estamos falando de inovação, não estamos falando de arquitetura de escolha, não estamos falando de finanças comportamentais. Ok, mas como eu implemento isto, né? Como é que eu sou capaz de criar uma solução? O conceito em si é muito importante, acho que talvez a ideia parta dali, talvez de alguma forma, mas de qualquer forma eu preciso de frameworks, né? E ter frameworks, caminhos de trabalho, vem muito de metodologias interessantes. Então, o Fog Behavioral Model é super simples, mas ajuda a encarar os problemas de uma forma tão clara. O design thinking já exige mais trabalho, mas obviamente para soluções que são muito mais complexas, ele entrega muito, né? E por aí vai. Então, acho que o livro, no fim das contas, se você disser, obviamente ele nasce como um livro para alunos de um curso, então, sei lá, seria o livro que dita o curso, mas eu acho que tem muito mesmo do que o Gabriel comenta, tá? Serve para quem quer se introduzir, para quem quer colocar em ordem as ideias de finanças comportamentais e para quem está dentro de uma corporação, de uma empresa, de uma organização, né? De alguma forma ele te dá vários insights sobre como começar a trabalhar, né? Então, no fim das contas, ele não é um livro tão longo, tem pouco menos aí de 200 páginas, mas eu acho que tem um conteúdo, de alguma forma, bastante rico, né? Que acho que, de alguma forma, resume um pouco o trabalho, né, que eu e Gabriel aí e outras pessoas dentro do nosso banco foram fazendo ao longo aí de mais de 10 anos, né? Mais de quase 15 anos aí de trabalho. Então, temos algumas perguntas? Eu não sei, Gabriel, eu te interrompi? Não, não te interrompi, né? Não, Só não, imagina, complementei. acho que complementou super bem. O que eu ia falar é o seguinte, gente. Eu e o Martin, a gente conversou um pouquinho antes aqui de combinar a pauta. E, cara, a gente sabe o quanto que vocês já estão imersos no assunto, tá? Então a gente achou que talvez fosse chover numa olhada a gente querer explicar o conteúdo do livro em si, tá? Por exemplo, parte de vieses, heurísticas e tudo mais. Talvez o público aqui é muito, já é um público de alto nível aqui. Acho que poderia ficar um pouco superficial. Mas eu sei que tem temas que talvez não sejam de conhecimento de todo mundo, como o próprio Pompen que o Martin falou, o Fog Behavioral Model ele é mais conhecido, tudo mais, mas também eu sei que
não é todo mundo que utilizou, então acho que de repente, se vocês quiserem, a gente poderia ir para essa linha, do tipo, ó, poxa, alguma coisa que foi falada aqui eu não consigo capturar, ou dúvidas de como que a gente trabalha hoje dentro do Itaú, né? Mas essa questão mais corporativa, fiquem super à vontade aí para ir trazendo. E a gente vai construindo junto com vocês aqui. Até se for o caso, falar, Gabriel, vocês viajaram aqui, a gente quer o básico mesmo, fala um pouco sobre os viés, as heurísticas e tudo mais. A gente consegue ir adaptando o conteúdo aqui. Não, legal, vamos, não, acho que a proposta tá legal, mas acho que vou começar a botar a bola para rodar, já temos mãos levantadas, é, o, vamos pegar, acho que a parte que você mencionou justamente dessa transição da, da, da teoria de finanças comportamentais e dos experimentos conceituais de finanças comportamentais para a prática, que é efetivamente oferecer produtos e orientar, clientes enfim, dentro de uma jornada, no caso de vocês, de investimentos. Então, imaginando que tenham alguns clientes do Itaú aqui, eu por acaso também sou. Na verdade, não por acaso, estatisticamente, a probabilidade de termos aí vários clientes do Itaú na vinte por plateia. cento provavelmente será cliente do Itaú. Mas Esse é o provavelmente market mais cap dessa médio. faixa, mas sim, no mínimo 20. Então, a minha pergunta para começar seria: legal, então, hoje, concretamente, quer dizer, quando tem algum momento dentro da minha viagem no Itaú, por uma app, ou eventualmente por uma conversa que eu tenha com o meu assessor, enfim, tem algum momento ali que tenha sido totalmente plugado ou pensado com base nesse arcabouço de finanças comportamentais e dentro desse arcabouço de design que você colocou? Se você puder Tá. compartilhar algum, É, seria eu interessante. posso começar aqui, Gabriel, e depois Fica à você vontade, continua. Marcelo. Eu acho que eu vou falar sobre, primeiro, alguns conceitos que a gente já explorou mais, mas eu vou começar a falar um pouquinho do aplicativo, por isso que eu estou te pedindo licença aqui, tá, Gabriel? Mas é o seguinte, dois conceitos fundamentais, muito importantes. Primeiro, a questão da miopia do investidor. A gente sabe que, principalmente quando você investe em risco, você é completamente míope, né? E como diz aí Bernard Cittalen, em Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle, você, de fato, quando você avalia seus retornos em horizontes muito curtos, você sente com muita frequência retornos negativos e isso tira muita utilidade, tira muito valor, porque existe aversão a perdas, né? Então, uma coisa tradicional que a gente via em aplicativos é que, quando você olha o saldo, aparecia o saldo em primeiro lugar, o saldo do dia, depois da semana, do mês, né? Isso, se você entrar no aplicativo do IMO, o teu aplicativo dentro do Itaú, você vai ver que o que aparece em primeiro lugar são horizontes longos, né? Então, está em destaque os horizontes longos. Em segundo lugar, a gente tem um problema, a gente sabe que existe um problema de contabilidade mental na hora de avaliar os investimentos. O investidor, contabilidade ambiental tem vários aspectos de contabilidade mental, obviamente, mas para o investidor a contabilidade mental muitas vezes aparece porque ele olha as caixinhas separadas dos seus investimentos. A fatia de bolsa é uma, né? E ele olha menos para a carteira como um todo. Isso faz que, quando um sofrimento apareça, quando ele perde 10% na bolsa, sendo que a bolsa só é 3% na carteira dele, portanto, não devia influenciar, né? Mas a contabilidade monumental faz com que ele sofra demais, sofra por uma pequena parte como se fosse o todo. Então, o primeiro que aparece lá não são mais os produtos, como em muitos lugares, é a carteira, né? Então, você olha a carteira como um todo, né, e olha ela um pouco no longo prazo. Então, esse é um ponto, são dois pontos que, no meu entender, são muito importantes, são relativamente simples. Por outro lado, você tem um trabalho enorme que foi desenvolvido pela nossa equipe ao longo de alguns anos, né? Sei lá, hoje estava em reunião sobre como ir aperfeiçoando isso, que é a questão da rentabilidade passada, né? Sei lá, efeito retrovisor, via de retrospecto, como quiser chamar, e olhar para trás, né? E basicamente, e é tradicionalmente a única forma como
os bancos, né, as corretoras colocam os investimentos. Então, a gente desenvolveu uma metodologia robusta, econométrica, de fazer o melhor possível para a gente projetar rentabilidades, né? Então, a gente, a partir da nossa equipe econômica, né, a gente procura, bom, a gente desvia, né, e em muitos lugares aparecem retornos projetados, expectativas, né? Então, você coloca a média, coloca, né, um intervalo de confiança para deixar claro que aquilo não é exatamente um número determinado, né, um determinístico, mas você tem uma probabilidade, um range de trabalho, mas aí você coloca você para trabalhar naquilo que é importante. O importante nunca é a rentabilidade passada, a lei nos manda não falar em rentabilidade passada, a gente só mostra a rentabilidade passada, né? Então, e aí, como é que a gente faz? Bom, a partir das nossas projeções, o melhor que nós podemos de projetar para o índice Bovespa, projetar o prêmio de risco de spread de crédito, projetar prêmios de risco, e aí a gente consegue, a partir disso, transformar essas projeções, né, em projeções de produtos, né? Então, a gente tem projeções de cada um dos produtos. Então, tem mais de 30 mil produtos nossos que têm projeção de rentabilidade. Aí tem uma série de regras, né? Dependendo de quão robusto acaba ficando o modelo de projeção, você vai migrando para um nível, pode até no limite acabar utilizando apenas a projeção do benchmark, né? Mas aí você trabalha com isso. Então, você tem três vieses que são muito claramente atacados, que são muito presentes no investidor. Essa questão da contabilidade mental, de avaliar por partes, essa segunda questão é de olhar no curto prazo, que a gente prioriza horizontes mais longos, e essa questão da gente evitar que o investidor tome decisões através de rentabilidades passadas, fortalecendo e robustecendo todos os nossos modelos de projeção. São três pontos, né? Mas eu posso citar alguns outros, né? Posso citar as regras que a gente desenvolveu que foram incorporadas em discursos, né, dos especialistas do Itaú Personalité, né? Quer dizer, então, você chega lá, tem muito conteúdo gerado a partir, por exemplo, da regra do 1369 que eu citei, né, que é uma regra basicamente que visa... O objetivo cá para nós é, 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 é incomodar, gerar um senso de urgência e fazer com que não está se preparando para a aposentadoria, né, combater o desconto hiperbólico, né, o viés de presente, e fazer com que o sujeito comece a se preocupar, né, com a aposentadoria. Então, é a regra do 1369, essa foi criada, vai fazer 12 anos que a gente criou lá no Itaú. A regra basicamente diz quanto você deveria ter guardado para cada momento-chave da sua vida financeira. E a gente chama a vida financeira um intervalo compreendido entre os 25 anos e os 65 anos, terminados em 5, entre 25 e 65. 25, tradicionalmente, as finanças pessoais falam que é o início da vida produtiva, 65 é o fim da vida produtiva, o início da aposentadoria. A regra está usando esses dois pontos. E a regra diz quanto você devia ter acumulado para cada ano um múltiplo de 5, aos 35, aos 45, aos 55, aos 65. E ele diz que você devia ter 1, 3, 6, 9 em cada uma dessas datas, né? Com 9 anos de renda, junto com algo do INSS, junto com a rentabilidade que você obtém dos seus investimentos, junto com uma adequação dos custos, você consegue viver a sua aposentadoria. Só que você precisa guardar 9 anos de renda. E o que a gente sabe é que, assim, a maioria esmagadora da população, mesmo dos investidores, está muito abaixo da linha do 1361. Então, quando ele ouve essa regra, o cara diz, cara, eu acho que eu já estou devendo para mim mesmo, né? E aí o cara começa a se mover. Essa é uma coisa que foi incorporada dentro dos discursos. Não é um discurso para todos os casos, né? Tem cliente investidor que chega e pergunta para o gerente, eu quero saber como é que eu bato aqui a rentabilidade do CDI, não sei das quantas. Aí ele tem essa conversa. Mas se o investidor abre espaço para uma conversa sobre quando começar a aposentadoria, temos essa conversa. A regra de Paris é uma outra regra, um checklist que foi desenvolvido com o objetivo de evitar alguns vieses, talvez os principais vieses do investidor, né? A regra de Paris chama assim porque são 5 conselhos que começam com as letras da capital da França, né? Projetar, avaliar, reduzir, identificar e selecionar. Projetar é de olhar no longo prazo, combater a miopia. Avaliar corretamente é basicamente evitar o retorno passado como principal critério de decisão de investir. Reduzir, que tem a ver com diversificar. Identificar, que tem a ver com investir de acordo com o perfil, conhecer o perfil.
e investir de acordo com isso e selecionar que tem a ver com escolher riscos com os quais você lida bem, que são mais condizentes com os seus objetivos financeiros. É também um checklist que está lá, novamente, o gerente do Personalité, o especialista de investimento do Ion, ele pode usá-los conforme achar, está dentro da caixa de ferramentas que ele tem para conversar, né, para mostrar para o investidor os cuidados que ele tem que ter. Então, eu acho que tem... E aqui, eu e Gabriel, nós fizemos 50 mil treinamentos, por exemplo, sobre isso, sobre as regras de Michael Pompian, não sei quem está familiarizado, ele é menos acadêmico, né? Mas tem o modelo moderar e adaptar dele, quando o assessor de investimentos deveria argumentar contra os vieses do investidor e quando ele deveria voltar para casa e refazer a sua recomendação, né? E aí ele fala, puxa vida, os vieses cognitivos são argumentáveis, os vieses mais ligados à emoção não são. Então, ele te diz exatamente quando você deveria ir para um lado, quando você deveria ir para o outro. E por aí vai, né? Em algum momento, nós chegamos a usar muito a Prospect Theory também, né, Gabriel, para determinar planos de ação de comunicação, né? A teoria da perspectiva, ela, no fim das contas, ela te gera o que gera, se você calcular a teoria da perspectiva cumulativa, que não é artigo de 79, é artigo de 92 do Kahneman, ele chega a dizer como você trabalha de forma cumulativa, pode parecer pecado, mas ele chega a uma coisa que lembra muito uma função de utilidade, tá? É uma lógica de utilidade ali, né? Quer dizer, a gente sempre fala que ele quebra a dinâmica de utilidade, mas, na verdade, tem algo de utilidade no artigo de 92, que ele te gera uma rentabilidade equivalente processada mentalmente com aversão a perdas e com a distribuição ou a distorção das probabilidades. Então, ele te gera uma rentabilidade meio que percebida, sentida, que ela seria como se ela fosse uma rentabilidade esperada, meio que medida pelo estômago, pelos teus sentimentos, mas que ela é dimensionalmente uma rentabilidade, né? E a gente sempre comparava isso com as nossas expectativas de retorno, com o objetivo de alertar os nossos clientes. Então, quando o cliente enxerga que a rentabilidade é muito boa por algum motivo e a gente, nas nossas projeções, acha que aquilo é ruim, isso gera um tipo de alerta, né? Quando a percepção do investidor é muito ruim para um investimento e a gente acha que o momento é bom de entrada, isso gera um processo de assessoria de provocar, eventualmente, uma entrada. Então, a gente colocava em eixos, né, a rentabilidade projetada da teoria da perspectiva e em outro eixo as nossas visões sobre os ativos e, a partir disso, a gente dava planos de ação de comunicação, né? Então, enfim, tem alguns outros ações pontuais, o Gabriel, se quiser falar depois também, mas mais do que... o que eu acho? Eu acho que quando você está numa organização, e acho que a nossa fala é muito sobre isso, e só você sabe de finanças comportamentais, você não faz nada. Agora, quando você cria um ecossistema onde as pessoas entendem a importância disso, onde é quase uma lógica de massa crítica, de explosão de uma bomba atômica, né? Quer dizer, quando mais gente começa a gostar e entender, e você consegue conversar com a pessoa, cara, mas aqui a gente podia fazer desse jeito, o negócio começa a crescer e ele começa a se tornar, de alguma forma, uma parte importante dentro dos processos, dentro dos desenhos, dentro das ideias de produto, e muitas delas acabam se tornando óbvias depois de um tempo, né? E se acaba falando de algumas coisas que a gente fala eventualmente, e eu particularmente com o Gabriel, que a gente acha óbvias e que não são tão óbvias, né? Para a maior parte das pessoas, isso é uma novidade. A gente fala, pô, finanças comportamentais, sei lá quantos, sei lá, o Simon ganhou o prêmio Nobel em 79, ele não começou a trabalhar em 79, né? Mas para muita gente é novidade demais tudo isso, né? Então, por isso que acho que é uma ciência que tem muito a crescer. Eu acho que tem muito a ser feito em termos de aplicações. Eu acho que a gente está engatinhando em termos de aplicações, essa que é a verdade. Engatinhando em termos de aplicação, da capacidade de criar abordagens, de criar discursos, de criar serviços, de criar produtos, né? Acho que estamos engatinhando, né?
em todos os aspectos, mas particularmente no aspecto que a gente lida mais, que é no mundo dos investimentos mesmo. Acho que tem muita coisa a ser feita, né? Eu diria que se, vamos dizer, que fosse possível medir até onde é possível chegar, né? Sei lá, eu diria que é a Dutra de São Paulo até o Rio, e eu diria que a gente não saiu de Guarulhos ainda, tá? Para quem está aqui em São Paulo. A maior parte do caminho ainda tem que ser feito. Perfeito, muito obrigado. Ah, a gente tem a. Vera, se aguenta um pouquinho, que eu acho que o Henry tem uma pergunta também que ele pediu no chat. No chat não, no Zap. Claro, claro. Se quiser, por favor, Vera. Prioridade. Não, vai lá, Henrique. Tá ótimo, eu vou então, aproveito. Obrigado, pessoal, pelo espaço. Henry aqui, consultor, professor, trabalho bastante com o mercado financeiro e eu tenho duas perguntas, eu vou tentar combiná-las, pegando um pouco do que Gabriel, Martim, Martã estavam falando aqui. Primeira delas, o quanto, o quão o quanto o ambiente regulatório de inovação do mercado brasileiro, em termos de Open Banking, Open Finance, outras inovações, digitalização do cliente, tem ajudado ou não, ajudado a gente efetivamente a entender o cliente, entender quem está usando os serviços, pensando não só em variáveis mais psicográficas de motivações, de interesses, e também de comportamentos específicos, de usos anteriores, de relacionamento com marcas e etc. E o que precisaria em termos mais macro para a gente cada vez mais entender, ferramentas para a gente entender mais, cada vez mais os nossos clientes. E a gente sabe que o ambiente, como que é o ambiente competitivo em termos bancários no mercado, principalmente brasileiro. Segunda, Ah, tá. ou Não, como só ia combinar com o Gabriel se ele quer responder ou se eu respondo, tá? Posso Mas começar, agora mas posso começar tá essa daí, bom, você me complementa, sem problema. tá bom. Mas vamos para a segunda pergunta aí do Henry. perfeito. E o que falta, eu gostei muito principalmente da parte do Gabriel aqui no início Martim comentou também, de metodologias, de colaboração entre as equipes para justamente implementar projetos informados, dirigidos pela ciência comportamental. Eu queria, pensando em metodologias, eu gosto bastante de pensar na parte prática. Pensando em metodologias, o que falta? O que vocês veem na prática? Como que as metodologias poderiam avançar para a gente ter cada vez mais intervenções, pensando principalmente também na parte dos vieses dos próprios assessores, né? Que são a parte chave aqui da relação com o cliente. O relacionamento não é só via digital. Para alguns segmentos específicos, os assessores são bastante importantes. O que falta em termos de metodologia que promovam a colaboração das equipes, pensando nos colaboradores, equipes internas? Obrigado. Perfeito. Acho que a primeira coisa, assim, dá para falar que nesses anos que a gente está trabalhando com isso no mercado financeiro, dá para notar uma evolução muito importante no próprio mercado, tá, em relação a essa preocupação genuína com a pessoa que está do outro lado, né? O tema de centralidade no cliente virou alguma coisa que é referência e tudo mais. Eu acho que esse é um pilar que ajuda muito a gente conseguir chegar num ponto de realmente entender quem é a pessoa ali por trás e evoluir. Acho que eu vou encaixar isso um pouquinho depois, Henri, para falar no que falta ainda, tá? Pensando no Open Finance em específico, por incrível que pareça, eu acho que ele ainda não mostrou a que veio, tá? Eu até digo não só no Brasil, mas assim no mundo mesmo, né? Eu acompanho bastante o assunto e tudo mais, e o Open Finance ele não pegou em lugar nenhum. E, na minha opinião, aqui eu acredito que exista meio que um dilema de Tostini, sabe? O cliente ele não quer compartilhar os dados dele a menos que ele tenha uma contrapartida e ninguém consegue entregar uma contrapartida enquanto o cliente não entrega os dados também, né? Então acho que o principal desafio atual para o mercado, falando de Open Finance, é justamente conseguir entregar coisas que mostrem valor para quem está cedendo os dados e não para quem está recebendo os dados, né? Porque hoje acho que o que a gente está vendo mais de abordagem é justamente o contrário, né? Henrique, você me dá os seus dados aqui, eu vou aproveitar e te fazer mais oferta. Fala, poxa, não é exatamente para isso que eu gostaria de dar os dados, né?
A gente tem uma perspectiva muito grande em relação a trabalhar com Open Finance. A gente até tem uma das ferramentas que a gente tem, que é de uso dos especialistas, que chama Portfolio Review, que é uma ferramenta já de uns 5 anos atrás. Mesmo antes de a gente falar de Open Finance, a gente já tinha a possibilidade do especialista agregar as carteiras de mercado dos clientes ali. E tudo que o Martin falou sobre a gente gerar a projeção da carteira, conseguir fazer uma análise de retorno e tudo mais, a gente já conseguia entregar, já tinha tecnologia para entregar com uma visão de mercado também. Agora a gente está nessa fase de integrar os dados de Open Finance, né, que é outra estrutura de dados, é outra história. Então, até a gente conseguir entregar isso para o Open Finance também ainda tem uma questão de tempo para ser dado. Mas essa é uma das crenças que a gente tem de que a gente poderia agregar valor, assim, do tipo, cara, você me mostra a sua carteira e eu vou te mostrar onde você tem mais risco, onde você tem menos risco. Vou tentar te falar de forma agnóstica, do tipo, cara, seu dinheiro está no Santander, mas está muito bem alocado lá, fica lá, sabe? E se não tiver bem alocado, naturalmente, poxa, por que não vir para cá que eu vou conseguir cuidar melhor, né? Então, acho que essa dinâmica de assessoria é alguma coisa que a gente aposta bastante para o Open Finance em si, mas eu ainda vejo que a curva de adoção, principalmente para investimentos, ela ainda tem uma necessidade bastante grande de talvez a gente sair daquele público que a gente chama de early adopters, né, das pessoas que gostam da experimentação e tudo mais, para chegar num público mais mainstream, de pessoas que realmente falem, putz, eu agrego e vejo valor nisso, né? E eu digo até interessante ver, por exemplo, a agregação de carteira não é nova, né? Já tinham aplicativos antes, Guia Bolso já chegou a fazer isso um tempo atrás, Gorila, que faziam agregação de carteira. E mesmo assim, quando você vê, o business não é um business que ganha muita relevância, assim, não consegue crescer, né? Então, acho que o público ainda precisa entender que agregar a carteira gera valor, e talvez o ponto que o Martin falou, né? A maioria das pessoas não olha a carteira como um portfólio, né? A contabilidade mental faz muito essa visão de, eu tenho aqui no banco tal o meu CDB, eu tenho aqui no outro banco as minhas ações, e não necessariamente essa pessoa consegue perceber que a visão holística em cima daquilo tudo deveria agregar valor. Então, acho que é um dos desafios que a gente tem para cumprir na questão do Open Finance, né? Agora, quando a gente fala de o que falta, eu acho que o cenário é muito mais positivo, né? Porque, para dar um exemplo, as primeiras experimentações que a gente fez, eu acho que é essa mentalidade de fazer teste A/B, de tentar fazer as validações de hipótese com algum mínimo de metodologia científica, há 8 anos atrás, 10 anos atrás, era, assim, um sonho, era uma utopia, digamos assim, né? Do tipo, cara, eu tenho aqui um contexto que, de repente, eu vou dar um exemplo real de um case que a gente fez aqui e que acho que foi interessante. A gente tem a previdência de funcionários, né, como várias empresas têm e tudo mais, e normalmente a previdência de funcionários tem uma contrapartida da instituição. No Itaú, conforme você vai subindo de cargo, a contrapartida do banco também aumenta. Então, tem, por exemplo, gerentes, diretores e tudo mais que podem aumentar a contrapartida e não sabiam, né, como aumentar. Então, era uma comunicação que não tinha nada de oferta, não era que eu queria vender, eu queria realmente transformar essa contrapartida que poderia ser maior. Tipo, tinha gente lá que estava contribuindo com 2% e recebendo 2% da contrapartida do banco, e o banco dava até 10% de contrapartida, né? Poxa, vamos fazer esse experimento. Como que a gente vai fazer? Cara, tudo totalmente manual, assim, como que a gente vai disparar? Poxa, tem que pedir para uma pessoa ir lá, enviar o e-mail, pedir para enviar o e-mail de forma padronizada, então, por favor, não altera, usa esse formato. Me avisa se respondeu, se não respondeu, daí você não sabe se a pessoa puxou o telefone antes, assim, então, o aprendizado foi bom, a gente teve um aprendizado legal aqui para vocês, tá? Nunca anexem um PDF no material que vocês queiram converter. É A gente verdade. chegou na conclusão de que nenhum das heurísticas que a gente trabalhou fez muita diferença, a conversão foi mais ou menos igual, mas em uma das hipóteses a gente achava que as pessoas não aplicavam por falta de informação, então a gente colocou um PDF com um manual e tudo mais, aí a conversão caiu pela metade. Então ficou um aprendizado interessante. Quer Isso falar, Marcão? O Fog Behavioral Model explicaria, né? Totalmente, totalmente, né? E foi numa época que a gente nem sabia do Fog, né? Assim, acho que Exato. a gente foi descobrir Fog muito tempo depois. Então, o fato de ter colocado, a hipótese que a gente teve, né? O fato de colocar o PDF provavelmente fez a pessoa pensar, puta, isso deve ser complicado, deixa eu separar para estudar depois, sei lá. E ao invés de fazer a aplicação, que era o objetivo, né? Mudar a contrapartida, não fizeram.
Agora, quando a gente fala hoje em dia, tem uma coisa que está acontecendo que eu acho que é um fenômeno interessante, que é ninguém mais é dono das finanças comportamentais, tá? Se vocês forem numa palestra de design, vocês vão ver ali no design um monte de framework de design, as finanças comportamentais vão estar como um framework lá dentro, né, que é importante e tudo mais. Se você for numa palestra de finanças comportamentais, a gente vai estar falando de design thinking como uma metodologia, então eu acho que, de alguma maneira, aquilo que antes a gente tinha que fazer muito tentando trazer o método científico, começou a virar o método que acho que é muito por conta das startups mesmo, tá? Começaram a trazer, do tipo, cara, a gente não consegue fazer as coisas de uma maneira que seja empírica do negócio, ah, não, eu fui consultor de investimento há muito tempo, então eu sei que essa abordagem é boa, vamos fazer essa abordagem. Não, tenho que ter de alguma forma volumetria, tenho que ter um grupo de controle em que eu consiga realmente basear se aquela experimentação está funcionando. E eu acho que uma coisa que mudou muito é o nível em que a tecnologia está. Hoje é muito normal e até o Itaú ainda tem muito sistema legado, né? Então não são todas as telas assim, mas se vocês entrarem, por exemplo, no aplicativo do Ion, que é mais modernizado, ou até nas jornadas que a gente tem de assessoria de investimento, que até vou aproveitar e voltar na primeira pergunta que o Guilherme fez ali. Hoje a gente tem mais ou menos 6 jornadas de assessoria de investimento nos aplicativos também, tá? Então a gente tem jornadas desde como que a gente entende, como que a gente faz uma primeira conversa de um cliente que, por exemplo, poderia melhorar a rentabilidade da carteira e não está tendo, então na linha de realmente trazer o onboarding, até trazer a projeção que o Martin falou. Temos 2 tipos de jornada de recomendação, uma mais simplificada para quem só quer aplicar, outra de realocação de portfólio. Temos o diagnóstico de carteira também, né, que dá uma nota para a carteira. A gente tentou, putz, como que a gente traduz aquela, de novo, o BJ Fogg de alguma maneira, né? Toda a complexidade de falar de uma alocação eficiente de portfólio, como que a gente consegue traduzir isso em uma linguagem que possa ser acessível para todo mundo? Então a gente trouxe uma nota da carteira, né? E por último, a gente ainda tem um mecanismo de acompanhamento justamente nessa lógica do que o Martin falou, né? De olha, aconteceu um evento com o seu produto hoje, a sua ação da Petrobras teve uma rentabilidade extremamente negativa, eu consigo conversar com você sobre essa rentabilidade e tentar dar um direcionamento, se, poxa, a perspectiva muda por conta disso ou não, e a partir dessa comunicação a gente conseguir, de fato, trabalhar uma jornada de assessoria, tá? Mas por que que eu fiz essa volta? Praticamente todas as jornadas hoje mais modernizadas, a gente tem condição de realmente implementar testes A/B, de realmente ter mecanismos para, poxa, eu vou tentar mudar aqui uma abordagem, eu vou ter um parâmetro de analytics para conseguir trabalhar esse resultado e validar se aquela hipótese é válida ou não, né? Acho que a gente já viu muito isso para os sludges, né? De maneira geral, assim, acho que esse tipo de técnica começa nos sludges, mas eu acho que o que é possível fazer na lógica do nudge mesmo, de a gente frear uma ação que o cliente está indo com muita sede ao pote, ou então de estimular em uma situação que a gente sabe que a inércia vai acabar preponderando, para a gente é bastante relevante, né? E hoje, principalmente, né, quando a gente começa a falar de olhar mais para a inteligência artificial como um todo, tá? Inclusive, eu acho que eu entrei nessa frente de inteligência artificial agora, dentro do Itaú, por conta dessa visão de behavioral que eu tenho. Assim, eu não sou um especialista em inteligência artificial, eu que tinha uma oportunidade muito grande de trazer ainda mais o behavioral para a conversa, né? A partir de todas as inteligências artificiais, tá? Não só generativas, mas machine learning, preditivas e tudo mais. Então, acho que tem bastante oportunidade. Uma das mais recentes, que acho que é interessante mencionar, e que já é uma visão de mudança do mercado, eu tô no time, estava, né, no time de recomendação de investimento, sei lá, praticamente uma década, né, Marta, que a gente trabalha junto no time de recomendação, e por muito tempo a nossa visão de como deveria ser uma recomendação de investimento era assim: eu preciso ter o modelo mais eficiente possível para o meu cliente. O que significava isso, né? Putz, a gente vai pegar lá e trabalhar com uma alocação de Markowitz, a gente vai trabalhar com o que seria a melhor alocação de portfólio. E na prática, a maioria das pessoas não consegue chegar nisso, né? O paradoxo da escolha é muito forte, todo o processo de tomada de decisão, a dissonância cognitiva para eu poder falar, putz, eu vou aplicar em um fundo já é ruim. Eu falar de 10 fundos para você ter uma carteira completa, não, 10 investimentos, que não são só fundos que a gente trabalha,
ainda era muito mais complexo, assim. E por muito tempo a gente trabalhava isso do tipo, cara, mas a gente está fazendo o nosso dever fiduciário de dar a melhor recomendação. Hoje, com o entendimento que a gente está começando a ter sobre o comportamento dos clientes, a gente está conseguindo trabalhar essa melhor recomendação em etapas. Então, para dar um exemplo que é super recente, que a gente validou aqui no time, a gente pegou clientes que estão na poupança, que a gente sabe que historicamente é um produto que rende mal, né? Que assim não é a melhor possibilidade, né? Bastante chance de perder da inflação, e a gente entende que é um desafio de fato a gente conseguir convencer a pessoa a sair da poupança. E a gente experimentou vários modelos de carteira. O que que acontece quando a gente faz essa carteira padrão para essa pessoa? Ah, não, vamos fazer uma carteira com 3 produtos, né? Ah, não, então vamos pegar e fazer uma conversa mais simples com o fundo DI, né? E vamos fazer uma conversa com o CDB, que é mais simples ainda. E é esse caso é emblemático para mim, porque assim, a gente percebeu que o melhor caminho para esse cliente que está no começo é o CDB. Mesmo quando eu falo, a gente tem toda uma ferramenta que faz uma baita alocação, ela realmente consegue trabalhar a otimização de carteira, mas quando eu falo do fundo DI, que já não é assim, né, em termos de risco, em termos de complexidade, não é um produto que é muito complicado, mesmo assim, esse cliente ele fica muito mais reticente a fazer essa transição de sair da poupança para uma outra aplicação. E o que a gente percebeu a posteriori é a pessoa que foi propensa a sair da poupança para experimentar o CDB, pouco tempo depois ela também é propensa, aí sim, a experimentar uma renda fixa um pouco diferente, outra coisa. Então a gente entendeu que o melhor portfólio ele depende também do momento que você está e até da sua condição, né? Emocional e de conhecimento, de educação financeira, para você poder fazer uma movimentação. Então, é um dos exemplos entre vários que a gente está trabalhando, a gente ainda está até aprendendo a fazer esse tipo de experimento que é mais nichado, mais segmentado, mas é alguma coisa que para a gente é o próximo passo mesmo, assim, de evolução para esse processo de melhorar a vida financeira dos investidores, né? Só complementando, acho que você falou basicamente tudo, mas o Henrique tinha perguntado um pouco sobre regulação e sobre também próximos passos. Acho que tem duas coisas a colocar aqui. Primeiro, acho que a CVM tem hoje tem quadros extremamente qualificados, né? Quem aqui conhece, por exemplo, o Vasco não está mais nas mesmas funções do que antigamente, mas acho que praticamente todo mundo conhece aqui, sabe como ele é um lutador, foi um lutador, por isso, e como tem, não só ele, não é uma exceção, você tem gente muito importante lá. Eu acho que agora tem um dilema da qual a solução é difícil. Eu acho que agora eu estou achando que tem uma solução. O grande problema é que a grande questão é que o mundo dos investimentos tem um grandíssimo pilar, né? Talvez o principal pilar que é o suitability, né? O perfil do investidor, né? Acho que as coisas se baseiam, né? Você pode dentro do perfil, é o que a gente fala. Isso aí é pênalti, né? Não pode, né? É o grande pilar disso, né? Agora tem um problema estrutural nele, né? Quer dizer, é um questionário que se responde com o neocórtex, obviamente, né? E quando você perde dinheiro, você não aciona o neocórtex, né? Você vai por impulso, vai lá na amígdala, dependendo do tipo de perdas. Então, a reação é totalmente diferente. Então, você está medindo as coisas com a régua errada, né? A gente sempre falava com o Gabriel mais ou menos como você perguntar para uma pessoa o que ela vai fazer se alguém assaltar com um revólver na cabeça, né? As respostas sempre são, não, eu vou ficar tranquilo, eu vou entregar o que eu queria. E todo dia a gente vê, lamentavelmente, não todo dia, mas com grande frequência, uma pessoa que reagiu e por aí vai. Por quê? Porque a pergunta não transmitiu a realidade. Como você consegue tentar chegar mais perto dessa realidade? Eu sempre achei que um jeito muito legal é que quem já teve, o Gabriel teve anos disso, mas provavelmente aqui na sala tem outros também, que quando você começa a conversar com uma pessoa, não basta, em 30 segundos você já sabe muito sobre ela, sobre o jeito como ela fala, né? Então, tem uma pessoa que diz, não, estou precisando de ver isso aqui, porque preciso pagar as minhas contas com o meu rendimento. Você já entendeu mais ou menos que a pessoa tem aversão a risco, que não tem um grande conhecimento de produto, você já sacou muita coisa. Aí o outro cara que estou preocupado aqui com o pagamento dos dividendos da Petrobras, você já sabe que é outro cara. Do jeito que em poucos minutos. E aí que eu acho que eu tenho uma esperança
Isso não é vedado hoje, obviamente, pela CVM, mas também não é explicitamente permitido, mas, até porque não existia. Mas eu acho que o word mining, né, que hoje tem capacidade de fazer isso, né, quer dizer, você captar registros de voz, né, torná-las texto e clusterizar a partir disso, acho que é um caminho mais eficiente para determinar o perfil do investidor do que um questionário, né? Então, essa para mim é uma visão do futuro. Acho que não é uma realidade, né? Mas acho que você me perguntou sobre próximos passos. Eu acho que o World Mining poderá vir de alguma forma importante para ajudar aí na detecção do perfil do investidor. E o resto, acho que o Gabriel já falou todos os pontos relevantes, né? Perfeito. Acho que até só para complementar essa questão de reguladores, assim, eu acho que ao longo do tempo a nossa boa vontade. Até vou dar um ponto antes, tá? A gente é uma das únicas áreas, pelo menos que eu já ouvi falar de instituição financeira, né? Esse time em que a gente conseguiu construir tudo isso, em que a nossa meta nunca foi baseada no resultado do banco. E acho que isso era alguma coisa que era super relevante, assim. A gente nunca teve, por exemplo, a meta durante muito tempo era a rentabilidade da carteira recomendada, né? Hoje em dia justamente eu falei do diagnóstico, então é como que a gente consegue melhorar o diagnóstico das carteiras dos clientes e tudo mais. Então acho que isso também ajudou, primeiro, a atrair muita gente que tinha essa visão de quero ser alguém que vai contribuir para a sociedade. Eu acho que em comum no nosso time, você vê que está todo mundo muito motivado a fazer o bem e fazer coisas desse tipo, né? Nossa, eu perdi a linha de raciocínio aqui, o que que eu ia falar? Ah, lembrei. E ao longo do tempo a gente foi tendo contato com o Vasco, que o Martin falou, né? Os próprios comitês da Ambima, que o Martin representa e tudo mais. Até dentro, por exemplo, a área de compliance de dentro do banco, que normalmente é a área que a maioria das células de negócio trata como inimigas, assim. Outro dia o cara do Complexo me deu uma bronca e falou assim: Gabriel, acho que você tá sendo muito cuidadoso aí, pode, pode tocar um pouco mais, assim, sabe? Então acho que ao longo do tempo a gente foi entendendo o que que realmente, até onde a regulação permite a gente ir e mostrando que quando a gente queria de alguma maneira avançar um pouco mais, como é o caso da projeção, tá? A projeção de retorno é uma coisa que a regulação ela é extremamente vetada e restrita quanto a isso. E a gente já tem projeção há anos, tá? Não é uma novidade assim que, nossa, saiu agora. Então, reguladores já viram, já foram visitar, entender como é a metodologia. Martin até tá levantando a mão, que acho que ele vai contar um pouco Não, é sobre isso isso. mesmo, quer dizer, a gente teve que explicar isso, como é que É, era isso, né? Como é que vocês trabalhavam, né? E até ficou em aberto uma questão da MIME criar algumas diretrizes, um pouco a partir do nosso trabalho de coerência, né? Para quem for fazer algumas coisas parecidas, né? Mas saíram bastante satisfeitos com o nosso trabalho, né, Gabriel? isso aí. Então, então a gente tem encontrado muita boa vontade, tá? No sentido de perceberem que às vezes a regulação é que está sendo o problema. E a gente tem conseguido trabalhar bastante essas barreiras aqui em termos de como a gente se comunica, como a gente gera as experiências, né? E desbravado bastante esses cenários em si. Uma coisa que eu tenho vontade, que até hoje eu não consegui, eu já cantei essa bola para o Martin várias vezes quando ele era meu gestor direto ali. A própria CVM tem um sandbox de experimentação, né? Infelizmente a gente nunca usou esse sandbox de fato para tentar fazer alguma coisa mais fora da caixinha, assim, mas o que eu tenho de vontade de um dia conseguir usar o sandbox da CVM não é brincadeira, viu? Você tocou um ponto importante sobre as nossas reuniões com o regulador, autorregulador, sobre a projeção, né? Porque, de fato, né? Quer dizer, é um negócio extremamente importante, né? E acho que você explica para eles que o que você está querendo fazer, com todas as melhores intenções, com a equipe mais qualificada que você consegue, sujeito a erros, obviamente, sobre projetar, não estamos negando isso, mas o que você está querendo fazer é implementar da melhor forma a ideia de que rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Eu estou quebrando a cabeça, tentando fazer isto de alguma forma, porque você me diz isto. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou tampar as coisas? O que eu faço? Né? Então, eu acho que, de alguma forma, alguns pontos que a gente criou, de alguma forma, eu acho que em algum momento, não só isso, eu acho que as regulações avançam assim. Né? As regulações avançam a partir de um momento em que alguém questiona, ou avançam a partir de quando acontece algum eventual problema, né? Mas ou a partir do momento onde alguém diz, cara, e se não vamos desse jeito? Né? Então,
eu acho que é importante. Eu acho que, acima de tudo, o Gabriel citou os sludges aí, citou uma série de coisas. Eu acho que o ponto é, quando você quer, de fato, de uma forma honesta, verdadeira, né, fazer o melhor, né, e você bota a gente qualificada tentando pensar em como é que eu ajudo o cara a decisão, como é que eu ajudo o cara a sair da poupança, como é que eu ajudo o cara a diversificar, cara, acho que o regulador vê essas coisas, né? E, no fim das contas, você acaba conseguindo mostrar o seu valor e, eventualmente, modificar ou permitir determinados ajustes da legislação que, às vezes, nem são explícitos, né? Eu acabei de citar um negócio que é o negócio do word mining. É óbvio que não está proibido usar o word mining para isso. Eu tenho algumas exigências mínimas que eu tenho que cumprir na hora de determinar o perfil do investidor. Mas se eu tiver, além daquelas exigências mínimas, formas para enriquecer aquilo ali, é claro que está permitido. Isso para mim é claro que está permitido, né? Então, às vezes, eventualmente, a gente mesmo se impõe algumas barreiras, né? E quando você obviamente, novamente, se você tem de fato uma boa intenção, uma coisa, eventualmente vale a pena questionar, conversar com o regulador, perguntar, dividir, né? E é por aí que as coisas vão avançando. Perfeito. Vera, sua mão virtual deve estar exausta de que ela está levantada faz mais de meia hora, mas sua vez. Olha, vocês dois ganharam de mim, viu? Falam mais que eu. Bom, primeiro, parabéns, Martim e Gabriel. Muito bom ter o livro de vocês. Acho que vai acrescentar muito para o campo como um todo e trazendo essa experiência de vocês já incorporada. Então, parabéns e obrigada, C3, por mais essa oportunidade também. Eu perdi o lançamento, não consegui, uma pena. E só vou pedir desculpas porque eu não sei o que aconteceu com a câmera, que não, eu estou com a câmera aberta e só aparece esse lindo, eh, essa linda foto dos Lagos Plitvice, na Croácia, que é muito mais bonito que a minha cara, mas eu estou com a câmera aberta, eu não sei por que que não está funcionando, né? Bom, à medida que vocês foram falando, surgiram mais 800 perguntas, mas eu vou ficar na original, tá? Que era o seguinte. Bom, eu também sou, aliás, não só sou cliente Itaú, desde 68, costumava vir no cheque, né? No livro de cheque vinha a data desde quando, né? Como meu tio-avô foi um dos fundadores, há 100 anos. É um dos três mineiros, né? Isaac Ferreira, junto com Zé Balbino Siqueira e o terceiro que eu nunca lembro, que eram primos os outros dois, né? Enfim, então é um banco assim muito familiar, né, em todos os sentidos. Mas justamente eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês puderam identificar alguma reação? Primeiro eu ia perguntar dos clientes, à medida em que vocês foram incorporando a questão das ciências comportamentais. Mas agora eu acrescento, e dos funcionários também, dos assessores. Alguém espontaneamente falou alguma coisa? Vocês, à medida que foram avaliando, foram notando alguma diferença? Que mais que vocês podem dizer sobre algum tipo de reação? Que eu Não, lembro até que. Não, eu ia falar que eu lembro que o Cláudio, como é o sobrenome do Cláudio? Sanches. Sanches. Sanches, isso. Encontrei com ele no congresso em 15, então, não, em 16, em Harvard. Então, eu acho que como vocês estavam falando, tem uma retaguarda importante do banco que está com toda a expertise. Martim está na área há 500 anos, então, Gabriel, eu acho que eu lembro de você me perguntando sobre o suitability naquelas capacitações lá em 16 também. E eu acho que
só um parênteses rápido, eu acho que um dos problemas do suitability é que, conforme a velha teoria da perspectiva, a gente não tem preferências estáveis. Então, você pode responder o suitability com as vísceras na hora que está respondendo, só que a víscera está de um jeito hoje e amanhã está de outro. Então, é muito difícil. Depois você fala o que é esse word, o quê? Word mining? Word mining é basicamente sobre capturar conversas, informações gravadas em ligações telefônicas e agrupar por palavras, né? Então, você consegue detectar conhecimento, preocupações e coisas desse tipo através disso. Tá, obrigada. É o seguinte, eu vou falar um pouquinho mais dos especialistas aqui de investimentos. Bom, primeiro, a professora Vera falou de fato, eu lembro que foi em 2016, né, que a gente conversou com o Cláudio Sanches, né, e falou toda a verba de treinamento que ele tinha, né, ele falou e criou, vamos criar algo robusto aqui de finanças comportamentais para todo mundo aqui, da área de produtos, né, e aí nós chamamos aqui a professora Vera, o Michael Pompian, chamamos o Eduardo Janete da Fonseca, e aí começamos a difundir. Dentro da área de produtos, acho que, antes de falar dos especialistas, eu acho que muito disso se difundiu de uma forma mais rápida a partir daquele momento, viu, Vera, 2016, né? Então, aí você começa a falar um pouco sobre isso, surgirem ideias, né, preocupações, abordagens e coisas desse tipo, né? Agora, a gente tem uma influência importante, né, e tem um processo de assessoria financeira centralizado e muito bem estruturado dentro do ION, né? E eu vejo em conversas muitas preocupações ligadas a finanças comportamentais. Tá? E eu vejo que a gente começa, poxa vida, o sujeito tem. E aí é isso que é legal. Você começa a falar com o cara, não, atendi um cliente aqui, mas ele sofre muito de miopia, não sei das. E você começa a ver que os vieses eles estão bastante incorporados dentro dos especialistas de investimento, tá? E você vê como um especialista de investimento que cuida de vieses, mas muito do lado humano, se tem uma preocupação para trazer e gerar conforto cognitivo na hora de decisão, da decisão, capacidade de adaptar a sua linguagem, né? Esses são os que acabam sendo os que são mais bem-sucedidos dentro da tua da sua carreira. Mas eu enxergo uma coisa importante ali. Dentro do cliente, a gente tem algumas medidas, né? A gente tem algumas medidas, mas é difícil sentir, de fato, se alguma mudança é mais clara. A gente tem algumas medidas, porque hoje a gente passou com metodologias ágeis e tudo, a gente passou a medir tudo, né? Likert, a gente passou a adaptar o nosso processo de suitability, o Gabriel liderou um processo de alterar as palavras para falar a mesma coisa, para ver se o cliente entendia melhor ou não, né? E a gente tem metodologias de melhora, por exemplo, da nota da carteira do investidor, né? Então, eu posso te dizer que a gente percebe uma melhora das notas das carteiras do investidor. E a nota da carteira, ele tem a rentabilidade projetada, mas tem a rentabilidade passada, tem suitability, tem risco tal. Então a gente gera a partir disso. Então, e a gente tem melhorado as notas e tem metas até usadas de longo prazo de melhorar ainda mais essa nota da carteira. Se vocês entrassem alguém cliente aí do Itaú, baixa o aplicativo do Ion, já está carregado, vai estar a tua nota lá em estrelas, tá? Não precisa pedir nada, só se você está lá, você já vai ter a nota da tua carteira. Então, a gente vê algumas melhoras. Quanto dessa melhora é o conjunto do aplicativo, é o conjunto do especialista, é o conjunto de a gente ter uma prateleira de produtos melhor, né? É reflexo da educação financeira coletiva que a gente vê melhor, é um pouco mais difícil dizer, né? Eu não consigo te dizer, puxa vida, foi isto que mudou, né? Foi isso que provocou a mudança, mas a gente consegue avaliar mudanças significativas na nota da carteira e também nos níveis de satisfação, né? Os NPS, né? A gente tem tido um sucesso de avanço de NPS, que no meu entender é muito importante. Isso se reflete em coisas do negócio, tá? Então, a gente olha de fato como
o Itaú vem ganhando market share, relevância nos últimos anos, após alguns anos onde, de fato, de alguma forma, se perdia market share quando, particularmente, algumas corretoras trouxeram uma proposta diferente, né? Acho que o Itaú teve que se adaptar e tudo mais, mas a gente vê uma reversão nos negócios por satisfação, né, nos indicadores de negócios e no indicador de nota da carteira, tá? O reflexo para mim é muito mais claro dentro do especialista do que no cliente, tá? No cliente eu não consigo dizer exatamente quanto que isso se deve a finanças comportamentais ou não. Não sei se o Gabriel tem uma visão diferente aí ou algum outro ponto. Deixa eu Acho que só eu consigo perguntar uma complementar. coisa. Desculpe. Vocês acham que o Itaú virou benchmark nesse sentido? Eu acho que de assessoria sempre foi, viu, professora? Assim, aí posso falar porque eu não estava lá ainda, mas, por exemplo, qualquer assessor financeiro que você vai conversar hoje, ele vai falar sobre as três reservas, né? Você precisa ter uma reserva de emergência, uma reserva de aposentadoria e uma reserva de construção de patrimônio. E quem Isso é trouxe Itaú esse conceito para o 2009, né? Brasil, né, foi o Itaú que trouxe, assim, acho que a gente está sempre um passinho à frente ali nesse sentido, e acho que tem um pouco a ver com esse espírito mesmo de a gente estar tentando desbravar o que é melhor para os clientes, né? O que eu ia complementar o Martim, assim, eu acho que dá para falar que cada projeto ou cada processo que a gente teve foram N intervenções em conjunto, né? Então, acho que dá para mencionar aprendizados mais direcionados. Quando a gente olha de forma mais geral, acho que é bem o que o Martin falou, tá? É difícil isolar e falar, poxa, o NPS subiu por conta da economia comportamental. Mas para dar alguns exemplos, né? Depois daquela capacitação que você fez para a gente em 2016, professora, a gente evoluiu as conversas, evoluiu a estrutura, e durante pelo menos uns 2 anos seguidos, eu tinha uma pauta mensal com os corretores, né, o pessoal da corretora mesmo, que é um grupo menor ali de 20, 30 pessoas, e era quase, eu me sentia meio que um guru, assim, tipo, Gabriel, eu tô com um cliente aqui que ele tá com, ele não, ele aplica sabendo que ele vai investir numa ação que é para valorizar 30%, mas daí oscila 2% para baixo ele resgata. O que que eu faço? Assim, então, a gente ia conversando sobre os vieses, né? Muito na linha do Pompian que o Martin falou e tentando dar esses insights do que são os vieses que o Pompian coloca mais como emocionais e quais são os vieses que ele coloca como mais relacionados à percepção, né? Então, acho que foi um processo de bastante valor, assim, e é um pouco do que o Martin falou mesmo, tá? O pessoal hoje, inclusive, conversa a partir dessas personas e tudo mais. Esse projeto que o Martin falou do Suitability, por exemplo, é um que para mim foi bastante emblemático, tá? Quando a gente começou, a gente tinha mais ou menos 60% dos clientes que se identificavam com o perfil Suitability, né? E Suitability é super engessado, né? A gente tem que fazer as perguntas conforme a regulação, a gente tem que cumprir uma série de coisas. A gente fez uma série de intervenções, tá? Então foram desde texto, como o Martin falou, até coisas como mudança na ponderação, mudança na ordenação das perguntas, esse tipo de coisa. E a identificação dos clientes depois do projeto bateu 80%, né? Então foi um salto bem expressivo. Agora mais recente, né? Antes de vir para essa frente de IA que eu estou tocando desde o começo do ano, a gente fez uma reformulação em toda a jornada de recomendação. Justamente a gente já tem essa ferramenta de recomendação dentro do banco também. Eu não sei, Martins, se você sabe mais ou menos a data, mas eu chutaria que deve ser por volta de 15, O 16 portfolio ali, né? review, você Que está entrou a. falando? Em Não, eu qual tô você falando está da falando? recomendação mesmo no Super App. Acho que ela é anterior ao Acho Portfolio que Review foi, até. sim, sim, foi aí, deve ter sido em 14. 14. Então a gente já tinha É. uma ferramenta muito antiga lá, e aí a gente fez um processo bem robusto de entendimento, realmente, até trazendo, né, um pouco das metodologias que a gente fala no livro, então trazendo bastante de análise exploratória, entrevistas, conhecimento do cliente, realmente uma visão de arquitetura de escolhas, né, além do nudge, a visão de jornada como um todo. E a gente substituiu a ferramenta, né? A gente desligou a antiga e colocou a nova e só substituir, assim, mantendo o mesmo contexto, mesmo, basicamente o input e o output continuavam o mesmo, mas a gente conseguiu subir mais ou menos 20 pontos de satisfação, tá? Em base de NPS aqui. E o NPS é uma metodologia meio ingrata, né? Porque ele subtrai os detratores dos promotores. Então, para subir 20 pontos,
você precisa ou, né, deslocar os dois lados, tipo, quem é detrator vira neutro e quem é promotor, né, e quem é neutro vai virar promotor. Ou então tem que ser uma mudança bem significativa. Então, acho que ao longo do tempo a gente vem conseguindo validar que realmente colocar esses aspectos fazem sentido. É muito difícil para a gente isolar, tá? Então, sempre a gente vai falar assim, cara, deve ter uns 80% de finanças comportamentais aqui no meio do resultado, mas tem alguma coisa que pode ser momento, né? Então, mas acho que é alguma coisa que a gente sempre se preocupou muito em realmente trazer essa visão de métrica e resultado dentro do que estava no nosso alcance, né, nesse tempo todo. Então, Tem última um ponto pergunta. também adicional, Vera, desculpa. Não, eu ia perguntar se vocês já publicaram em alguma revista científica. Não, Não, cientificamente não, poderíamos, assim, mas cientificamente não. não. Fica o Não, convite para vocês apresentarem no nosso congresso do ano que vem, que vai ser na Estônia. uau, Olha, olha, eu Tartu. já fiquei com vontade, vamos conversar Então, depois um pouco é, sobre então, isso. Deixa eu só falar uma coisa também, que está no livro lá, né, que são dos 6 princípios de arquitetura de escolhas, o último deles tem a ver com incentivos, e para mim isso é muito importante. O Gabriel citou que a gente jamais, e eu me lembro que uma vez nós colocamos alguma coisa de receita da casa, a gente levou bronca do Cláudio Sanches. Vocês não, vocês que fazem a recomendação, não quero que vocês falem sobre esse tipo de coisa, tá bom. Mas eu estava mostrando, mas não é para mostrar, né? É mais ou menos isso. E quando você entra para uma discussão, por exemplo, o modelo de incentivos dos especialistas do ION também está muito desenhado para isso. Basicamente, eles têm 3 notas, né? Tem uma avaliação por NPS, se o cliente está contente, tem uma avaliação que é a rentabilidade da carteira do cliente, e tem uma nota sobre captação. Então, e a captação é consequência dessas duas, né? Cliente contente, com carteira redendo, traz dinheiro. Então, tipo, o ponto é, a questão de como você incentiva de alguma forma, no meu entender, ele tem também um papel fundamental, e isso também tem a ver com a arquitetura de escolhas, no que eu chamo que é um sucesso, no meu entender, muito importante do Itaú no mercado de investimentos. Tá? Eu acho que talvez que não está tão dentro, tão inserido no mercado de investimentos, talvez não perceba, ainda tenha a imagem de um banco um pouco mais engessado, mais estruturado, como outro, mas é uma estrutura extremamente moderna e que os resultados apareceram de uma forma muito importante, tá? É muito importante. Acho que o modelo de incentivos também tem muito a ver dentro dessa lógica aí. excelente ponto. Legal, A gente. gente contribui com a construção das metas, acho que já faz uns 4 ou 5 anos, inclusive. Então, é o que o Martin falou, a gente é agnóstico, mas sempre tem alguma coisa do time de assessoria que está compondo a meta dos especialistas ali, justamente porque a gente está olhando sempre nessa visão holística da carteira, né? obrigada. Legal. Gente, já estamos quase no nosso limite de tempo. O Rafael está com a última mão levantada. Então, vamos fazer a pergunta do Rafael e encerrar. Daqui de onde eu estou falando já é agosto. Então, vamos avançar. Só vou combinar, só vou pedir a liberdade para o Rafael para combinar a pergunta dele com uma minha, que acho que é só um detalhe que eu queria entender do histórico de vocês. Do histórico dessa construção na organização, dessa construção dessa organização comportamental, ou dessa organização behavior informed, como diria o nosso próximo convidado, o Dilip Soman. Vocês explicaram um pouco das ferramentas que foram feitas, mas se vocês pudessem dar um pouco da visão do mindset que foi se criando e do mindset talvez que tenha proporcionado isso, porque, enfim, a Flávia, que também está aí há alguns anos, a gente vê alguns momentos meio que o broto da ciência comportamental nascer em algumas organizações, mas nem sempre, ou muitas vezes não vira árvore. No caso de vocês, está virando e está dando frutos. Então, se vocês pudessem, emendando com a resposta ao Rafael, da pergunta que o Rafael vai fazer, dar essa última visão para a gente fechar, eu agradeceria. Rafa.
Mudo, tá no mudo. Tá no mudo, Rafa. Tá no mudo. E agora? Agora Estamos foi. Foi. Primeiro, obrigado pela oportunidade de fazer pergunta, né? Acompanho o Gabriel e o Martim há muito tempo, né? Porque eu trabalhei lá no Itaú, e sou super fã deles também. Então, acho que uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Muito voltada agora à nova área que o Gabriel tem, não sei se está linkado ou não o que ele vai fazer. Uma das grandes dificuldades que eu vejo, eu particularmente vejo, é a massificação da parte dos investimentos, né? A gente tem, hoje eu trabalho no Bradesco, né? A gente tem quase 2.000 especialistas, o Ian também tem um monte de especialista, mas quando eu falo de massificação, eu estou falando de pegar as pessoas que querem começar a investir, tá? Mas não tem um montante suficiente. Aí, para isso, a gente precisa utilizar a inteligência artificial, tá? O que eu queria perguntar com relação a isso é o quanto que as finanças comportamentais como um todo, né, pode ajudar a inteligência artificial, uma vez que a gente sabe que quem constrói inteligência artificial também é um ser humano, também tem viés por trás disso, né? O quanto que as finanças comportamentais podem ajudar nesse tipo de desenvolvimento, né? Se vocês puderem falar, claro. Essa parte eu deixo para o Gabriel, que é mais difícil, então ele responde. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura organizacional. Eu acho que tem dois pontos que para mim são centrais, tá? O primeiro é uma legítima percepção da liderança de que isto é importante, né? E que às vezes precisa investir, e nós investimos muito dinheiro, por exemplo, no treinamento de 2016, muito dinheiro, tá? Todo o dinheiro que o Cláudio Sanches tinha para treinamento foi nesse caso. E ele entendia, já era um sujeito, tipo um businessman, né? Tem habilidades de tecnologia impressionantes e que tem uma passagem por consultoria, por McKinsey. Então, ele entendia que isto era importante. Não sabia fazer, não gerava os nudes, mas ele entendia que isso era importante e isso precisava, de alguma forma, ser criado, né? E você cria isso, primeiro, dando liberdade para testar, dando liberdade, dando coragem para inovar, também é uma postura da liderança. Isso é uma condição necessária, não suficiente. Eu acho que você precisa colocar, não uma pessoa, mas pelo menos algumas pessoas que entendam desse assunto para começar a criar a lógica da massa crítica que eu citei, né? A massa crítica para uma explosão atômica. A explosão atômica não acontece se tem um átomo, você precisa que vários deles interajam, criam, um dê coragem para o outro bata nas costas do outro quando uma coisa não deu certo, quando alguém falou que aquele projeto era uma bobagem, não sei das quantas, aí a consola, toma uma cerveja, bate um papo, e se a gente fizer desse outro jeito, vamos fazer, não vamos fazer. Então, para mim, você precisa juntar minimamente um grupo de pessoas que irão liderar esse processo e precisa de um apoio organizacional que se reflete na liderança da área, uma diretoria, o que vocês quiserem, mas com esta percepção. E que ela não pode ser apenas um gosto, né? Eu gosto de... Ela tem que vir acompanhada desta liberdade, né? Dessa liberdade para criar, para propor, e se errar, tem muito a ver com isso também, né? Com a não punição por ter tentado alguma coisa, né? Acho que as organizações são muitas vezes assim, né? A gente teve a sorte de que, puxa vida, não funcionou, ok, a vida de testes. Ok, a vida de testes, é isso, é testar. É testar, testa, funciona, não funciona, refaz, tenta de novo, erra rápido, né? Aqueles lemas das startups, né? Eu acho que, no fim das contas, tem um pouco a ver com essa filosofia meio startup, sabe? Eu acho que é um pouco nesse sentido. Então, eu acho que tem isso, no fim das contas, é sobre cultura organizacional. Isso é sobre cultura organizacional. A coisa não funciona se você não tem uma liderança, se você tem uma liderança que quer aprovar tudo que vai ser feito, porque as coisas acontecem muito mais rápido e precisam acontecer de uma forma muito mais rápida. Então, no fim das contas, é uma cultura inovadora que pode estar presente em qualquer organização. Seja grande, seja pequena, seja banco, não seja banco. Durante muito tempo, as pessoas diziam que banco não podia ser inovador, porque quando o banco é inovador, acontece a crise de 2008, acontece não sei o quê. Não, banco pode ser inovador, sim, senhor, né? Tem que ser inovador na direção certa, né? Mas
Eu acho que tem muito a ver com cultura, tá? Eu acho que essa pergunta é essencial, Guilherme. É uma cultura, Uhum. criação de uma cultura. Ah. Gabriel, você quer falar aí de inteligência artificial? Mas eu queria colocar dois pontos rápidos aqui antes também. Eu acho, uma das coisas que, falando como observador, tá, assim, do tipo, tentando me abster de estar nesse processo, eu acho que uma coisa que foi relevante foi a gente nunca foi de fato uma nudge unit, tá? A gente sempre foi uma sala de negócio, né? Eu acho que isso Uhum. foi importante, porque, por exemplo, hoje a gente está no modelo das startups mesmo, que é o modelo ágil, em que a gente trabalha de forma multidisciplinar. Eu sou líder de um time hoje e dentro do time tem desenvolvedores, pessoas de analytics, designers, pessoas de negócios. Então hoje é mais fácil fazer isso. Mas quando a gente estava lá atrás, quando eu entrei na área com o Martim, eu era o representante da assessoria, era o representante de economia comportamental, mas eu fazia o projeto com o cara que era representante do time comercial. Foi assim que eu conheci o Rafa, inclusive, né, em um desses projetos em que a gente estava trabalhando de forma multidisciplinar. E aí, acho que o fato de não ser uma Nudge Unit ajuda, porque senão se você tenta incorporar e falar, eu vou fazer sozinho, você provavelmente vai pegar só aquilo que ninguém viu relevância, né? Pensando num business, né? Se é relevante, alguém já está olhando. Então, quando você se junta e fala assim, cara, você que é a pessoa que atende o comercial, o que que é relevante para você? Vamos pôr Behavioral Finance nisso? Isso muda completamente o jogo, né? E eu acho que a outra coisa foi, apesar de tudo, apesar de a gente não ter metas que eram comprometedoras no nosso conflito de interesse, a gente sempre teve metas de negócios, né? Então, fazer um case e mostrar que aquele case agregava valor, seja em resultado financeiro, seja em satisfação de clientes e tudo mais, foi o que foi levando a gente a ganhar mais confiança, né? Um pouco do que o Martin falou agora. Então, eu acho que assina embaixo de tudo que o Martin falou, tá? E acho que é realmente a condição essencial. Mas eu acho que esses dois pontos foram dois que protegeram a gente de, ao longo do tempo, não acabar sendo derivado para um cantinho ali no corredor que ninguém percebe o valor, né? Acho que ajudou bastante, né? E aí, falando sobre a inteligência artificial, particularmente eu acho que a oportunidade é bem grande, viu, Rafa? Acho que a gente está olhando muito para os vieses da IA generativa agora como um todo, e realmente, tipo, quando a gente fala do que é a base de treinamento da IA, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Em termos de como que a gente vai trabalhar com possíveis vieses. Para dar um exemplo, a gente fez um experimento recente aqui, é um experimento bem simples, mas a gente usou alguns dados de como que as pessoas gastavam, né? E a gente passou para a IA e pediu para a IA gerar uma abordagem, assim, só para entender como que ela funcionava. E uma das informações que a gente usou era assim, tipo, qual que era o gasto com estética e beleza, era uma linha de gasto, e logo na linha de baixo tinha gastos com médicos. Quando a gente jogou para o GPT ler, em muitos casos, e que assim ficou bem nítido para mim, que eram quando eram mulheres, ele jogava o gasto de médico para a linha de cima e falava que era de estética e beleza. E aí ele começava a associar isso como, você que gosta muito, né, de estética e tudo mais, então ele mudava muito provavelmente baseado em algum viés ali do algoritmo. Mas eu acho que isso é só uma das partes. Particularmente, uma coisa que eu acredito que é a próxima. Tem até nem um artigo, é um texto mesmo de opinião, chama One Size Doesn't Fit All. Eu não lembro qual é o nome da autora, mas ela começa a falar um pouco sobre o pós-nudge, né? De como o nudge em massa ele acaba sendo perigoso e que em alguns casos você tem até o efeito reverso, né? O backfire effect, do tipo, um nudge que funciona muito bem para um tipo de personalidade não funciona nada bem e pode até prejudicar pessoas com outro tipo de personalidade. E ela traz o Five Factor Model da psicologia como um fator, né? O Big Five. Não é alguma coisa que eu entendo profundamente, tá? Nunca parei para estudar, mas eu acredito que a economia comportamental ligada com a inteligência artificial deveria começar a olhar para esse tipo de behavioral model, né? Eu lembro, assim, eu comecei a procurar um pouco sobre Five Factor Model, bem superficialmente, tá? Não tenho... Se vocês me perguntarem qualquer coisa aqui, eu vou passar vergonha. Mas tinham alguns artigos falando sobre a capacidade de você conseguir identificar um traço do Five Factor Model a partir de um tipo de comportamento.
Então, a gente poderia usar a inteligência artificial para isso, sabe? Tipo, quem tem comportamentos similares dentro de uma grande massa é mais propenso a, de repente, ter uma situação de risco financeiro, né? Que é uma coisa que o Five Factor Model consegue trazer. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial ela vai ser um grande aliado, tá? A gente superando, é claro, e tomando muito cuidado com a questão dos vieses da máquina. Eu acho que a gente sabendo usar e sabendo direcionar, a gente tem potencial de realmente chegar num nível de o que o Martin falou sobre o text mining, né? Assim, vou pegar o sentimento pelo que a pessoa está falando, eu poderia também pegar pelo que ela está fazendo. Ó, essa pessoa sempre resgata quando cai 1%. Eu já sei que eu tenho que falar com essa pessoa. Essa pessoa, ela tem uma situação de consumo excessiva em determinadas lojas. Vou viajar aqui, tá? Poderia usar alguma coisa de geolocalização para falar, opa, toma cuidado, talvez aqui você vai gastar muito dinheiro, né? Então acho que tem potencial para a gente explorar de forma muito positiva aqui, né? Entendendo se as pessoas vão gostar também, né? Desse tipo de contato e de abordagem, né? Perfeito. Sim. 1h30 certinho. A Flávia, Cravado. você voltou, não? A Flávia tinha dado uma. Acho que tinha Voltei, caído. voltei. Tá, joia. Mas, Então agora é o mas momento já da Flávia. passamos, eu só queria agradecer aí, incrível aí os exemplos, tudo super curiosa. Minha pergunta não vai ser dessa vez, mas depois eu falo com vocês aí pelos bastidores. Tá bom. Deixado. Ok. E a Muito foto, Flávia? obrigado. E a foto, e a foto? Um, dois, Tá três, faltando. e todos aí. Aqui, vou abrir a câmera, um, dois, três, e mais uma, só para garantir. Um, dois, três, e pronto, gente. Caí bem na hora aí, mas depois eu vou vejo a gravação da partezinha que eu perdi. E eu queria só reforçar, e aí reforçar para o Gabriel também, para o Martim, para a Vera, acho que ela não vai estar no dia 15 no Brasil, não é, Vera? Eu lembro quando a gente estava falando. Não, não, tô chorando. É, mas a gente vai estar com ele aí presencial, eu, a Ju também de Brasília, vamos estar. Então, quem conseguir ir vai ser um bom momento para o encontro da rede. Tem aqui as inscrições, então coloquei o link aqui para Chat. vocês no chat, para quem puder estar com a gente aí no dia 15. E queria só fechar Estarei no agradecendo. Rio também, acabei de ver. É, que pena. Mas muito obrigada, gente, foi incrível, Guilherme. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, muitíssimo obrigado pro Martim e pro Gabriel. Enfim, de todos os 53 eventos, foi um dos mais, onde a gente falou mais na prática, mais das trincheiras reais da aplicação de ciência comportamental no Brasil. Então, foi realmente uma conversa especial. E nos vemos em breve, mas com um agradecimento de coração para os dois. E com certeza vou sair daqui e comprar o livro na Amazon para dar uma lida nas metodologias, enfim, nos frameworks de aplicação. Já comprei 4 livros, gente, para mim e para presente. Tá lá 4. Ah, que bacana, gente. Obrigado, viu? Foi um Bacana. prazer estar com Obrigado. vocês aí. É isso aí, foi um grande prazer. Boa noite, gente. Até.